Oi, pessoal. Aqui é Priscila. Voltei aqui na casa do Vitor de novo, igual eu prometi. O macaco filho da puta tá dentro da jaula e eu trouxe casca de banana pra jogar no quintal desse orangotango. Esse preto escroto e nojento do caralho. Filho da puta mesmo. Tem que morrer na ponta do fuzil um macaco preto desse. Deixa claro nessa live que vim aqui sozinha. A rua tá vazia igual vocês estão vendo. E tá só eu aqui e vou esperar esse chimpanzé sair pra fora pra me pagar o valor do programa. Acertei 400 conto no motel pra esse preto escroto em 2018 e ele acabou me dando prejuízo com outro cliente. Não avisou que não vinha e fiquei esperando. Agora vim cobrar ele da dívida e ver se ele sai pra fora, né? Vocês estão vendo a casa de playboy que ele mora. Esse fudido do caralho foge da jaula pra ficar num zoológico novo. Só vocês jogarem em casa do MC 50 Cent. Vou esperar mais um pouco, ver se a mãe dele macaca sai pra fora, né? É uma tal de Elizabeth que cuida desse doente mental. Então é isso. Justiça condena Priscila Moreira Lippe e sua mãe por racismo. O áudio que vocês acabaram de ouvir é um dos motivos do porquê que eu fiquei afastado 8 anos aqui do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Victor Hugo, sou jornalista, radialista e produtor de rádio e TV. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sentença, uma decisão judicial de um juiz que condenou Priscila Lippe e sua mãe a me pagarem uma indenização de 30 mil reais, além de fazer retratação pública em texto, retratação pública em vídeo e serem proibidos de filmarem a minha residência. É importante que eu deixe claro que esse processo não está em segredo de justiça, ou seja, não possui nenhum tipo de sigilo, portanto não tem problema nenhum em eu mostrar para vocês o que está escrito aqui na sentença do magistrado. Vamos lá. Então está aqui o processo, que é o processo 100.98.38.38.38.0.562. Vou censurar aqui o nome do juiz. Vamos lá. Alega o autor que é jornalista investigativo e utiliza-se das mídias sociais para desempenhar suas atividades. Prossegue o autor alegando que passou a sofrer diversos ataques das rés através da internet, principalmente por parte da correia Priscila, sendo que é perseguido de forma ininterrupta há 8 anos. Em diversas oportunidades lhe são proferidas injúrias com o único propósito de destruição da honra, dignidade e integridade psicológica do requerente. Destaca o requerente, no caso sou eu, que as rés se utilizam de expressões com cunho nitidamente racista por realizarem publicações chamando-o de macaco, além de construir imagens sobrepondo o rosto do autor sobre a figura de um macaco. Continua o magistrado. Informa que a perseguição das rés, dentre inúmeras condutas ofensivas da internet durante todos esses anos, chegou ao ponto de seu endereço residencial ser exposto no serviço de mapas do Google como um zoológico em meados de 2023. Aduz ainda que as referidas compareceram em frente à sua residência, geraram diversas imagens e armazenaram-as no serviço de nuvem Google Drive, registrando expressões injuriosas e racistas nas descrições. Isso aqui que o juiz acabou de colocar, a Priscila, junto com a mãe dela, conseguiram ir lá no Google, meu negócio, registraram minha casa como um zoológico e ainda publicaram bandeiras nazistas, cara, só para vocês terem uma noção. O autor relata ainda que ingressou com demanda visando a quebra de sigilo, que tramitou sob o número tal, junto ao Fórum Regional 1 de Santana, da Comarca de São Paulo. Hoje a informação prestada pela operadora TIM, Telecomunicações do Brasil, apontou as rés como titulares da linha telefônica utilizada para o cometimento de todos os fatos narrados, quais sejam as publicações de fotomontagens com a imagem do autor no Facebook e Instagram, o registro da residência do autor como um zoológico no Google Maps e a publicação de fotografias do imóvel no Google Drive, o que resultou na ação penal número X. É importante que isso fique bem claro para vocês. Além desse processo civil, que ela e a mãe dela foram condenadas, ainda existe um processo paralelo na esfera criminal, que ela
junto com outras pessoas que não vem ao caso citar nome, também estão sendo processadas. Depois que eu entrei com o processo, as duas foram intimadas pelos Correios a apresentar contestação. Só que mesmo as duas terem sido intimadas pelo Tribunal de Justiça, elas resolveram ficar em silêncio. Aí o que isso significa para o direito? Ele tem a chance de se defender no processo, mas ele prefere ficar em silêncio, que foi exatamente o que as duas acabaram fazendo. É assim tudo necessário. O pedido contido na inicial será julgado procedente. O que o juiz dizer com isso? Que 100% dos meus pedidos serão atendidos. O pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30, a obrigação de fazer, para que as duas façam retratação pública em texto, a obrigação de fazer, para que a Priscila faça uma retratação pública em vídeo, e a obrigação de fazer para que a Priscila seja proibida de gravar outro vídeo em frente à minha residência. Continua aqui. A despeito de regularmente citadas e intimadas a apresentar contestação, as réis quedaram inertes, incorrendo nos efeitos da revelia, igual eu falei para vocês anteriormente. Elas ficaram em silêncio quando foram processadas. Conforme preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se outros sim verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Consta expressamente na advertência da carta de citação, que as duas receberam pelos Correios, e os prazos contam-se a partir da data de intimação e ciência do ato, nos exatos termos do enunciado 13 do FONARGE. Há que se destacar ainda o enunciado 10 do Conselho Superior do Sistema de Juizados Especiais de São Paulo. Aí o magistrado faz menção à legislação. Assim, há que se reconhecer que as réis praticam verdadeira perseguição em desfavor do autor, proferindo ofensas injuriosas e com características evidentemente voltadas ao racismo, como se desprende de todo o teor documental trazido pelo requerente, no caso sou eu, sou o autor e o requerente dos autos, aqui no processo. De fato, as publicações demonstram, sem dúvidas, que as réis se dirigem de forma indiciosa em relação à imagem e honra do autor, prejudicando seu profissionalismo, pois verifica-se a intenção de desmerecê-lo com o uso de tais expressões. Não há nenhuma dúvida de que a disseminação das publicações das réis na internet atingiram a imagem do requerente, notadamente perante toda a sociedade, considerando a vinculação em mídias de amplo alcance, especialmente pelo fato de imagens de sua residência terem sido incluídas como um zoológico no serviço de mapas do Google, além dos registros nitidamente ofensivos demonstrados na imagem de folha 16, engessando a configuração dos danos morais, sendo desnecessária, inclusive, a demonstração de prejuízo por atingir diretamente o nome e a imagem do autor, direitos da personalidade que consistem em sua honra subjetiva. Logo, os danos morais restam configurados, sendo desnecessária, inclusive, a demonstração de prejuízo, pois as ofensas lançadas pelas réis são revestidas de enorme gravidade, o que é simplesmente lamentável e inadmissível. Continua o juiz. É certo que todos nós temos um valor de nós mesmos enquanto seres humanos, e prezamos por manter tais qualidades incolumes perante a sociedade e diante de nossa própria consciência. É sabido que o dano moral pleiteado deve ser sempre sedimentado em uma duplicidade de caráter, ou seja, compensação e punição. Compensação para minimizar o sofrimento da vítima, que no caso sou eu, e punição para desmotivar o causador do dano, que no caso é a Priscila e a mãe dela, a reincidir na sua prática. Não é das tarefas mais fáceis quantificar o dano moral. Contudo, em razão dos argumentos aqui lançados, bem como as provas trazidas e as condições pessoais de cada parte, entendo que o mais justo será condenar o réu ao pagamento do valor pleiteado na inicial, ou seja, R$ 30.300. Continua o juiz na página 5. Sem prejuízo, em virtude da incontrovérsia dos fatos, por incidência dos efeitos da revelia, condena as réis nas obrigações pleiteadas pelo autor, conforme será indicado no dispositivo dessa sentença. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial,
condenando as réis solidariamente a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia total de R$ 30.300, atualizada na forma da lei, desde a propositura da demanda até o efetivo pagamento, incidindo juros de mora a contar da citação. Sem prejuízo, condena as réis na obrigação de publicarem retratação em texto diariamente, durante 30 dias, nas suas contas do Facebook e Instagram, em modo público, divisível a qualquer internauta, com os termos indicados no item 6 de folha 25 e 26 da petição inicial, sob pena de incorrerem em multa moratória diária de R$ 500, até o limite de alçada do Juizado Especial Civil para o presente caso. Condeno a Correia Priscila a se abster permanentemente de efetuar qualquer registro fotográfico ou audiovisual da residência do autor, e ainda em obrigação de fazer para que publique retratação em vídeo em seu canal do YouTube pela mesma duração de tempo que se utilizou quando produziu vídeo com ataques racistas em frente à residência do autor, sob pena de incorrer na multa já fixada no parágrafo anterior. Peça-se mandado de intimação das réis para que no prazo de 10 dias úteis comprove nos autos o efetivo cumprimento das obrigações aqui determinadas. Aqui a sentença do juiz. E pessoal, o que significa essa sentença acima de tudo? Significa respeito ao trabalho dos jornalistas, significa respeito aos direitos humanos. Em pleno 2025, é inadmissível que se faça esse tipo de coisa. A internet não é uma terra sem lei. Qualquer tipo de coisa que você faz na internet pode ser rastreado. Existem meios jurídicos legais para que as operadoras de telefonia rastreiem o seu endereço IP, rastreiem a sua porta lógica. Você pode ser processado por danos morais, você pode ser processado por racismo na esfera criminal e ainda ser condenado a uma obrigação de fazer, como foi o caso das duas. Então, apenas para finalizar, não existe nada no sentido de querer me censurar, de se utilizar da violência, se utilizar de ofensas e xingamentos para tentar me calar. Eu venci esse processo contra Priscila e a mãe dela, venci outros processos contra amigos dela e todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para esses ataques, não só por injúria racial, como outros crimes contra a honra, como difamação e calúnia, serão processados. A justiça tarda, mas ela não falha.